Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e senso comum, né? Essa relação aí é importante da gente estar abordando, porque um dos obstáculos que considero assim para educação em direitos humanos se tornar algo mais acessível para todos é essa barreira que o senso comum acaba criando, né? Primeiro vamos entender um pouco mais assim sobre o que é o senso comum, para a gente poder passar então para a relação dos direitos humanos com o senso comum, tá? O senso comum, ele é esse pensamento, ele foi abordado aí por diferentes filósofos, sociólogos, né? É, e ele é visto também de diferentes formas. Então, eu só coloquei aqui um apanhado de interpretações que a gente tem do conceito e depois vou falar do ponto de vista que a gente vai fazer aqui a análise dos direitos humanos vistos pelo senso comum. No senso comum, a gente tem ali um pensamento coletivo, prático, né, visto como um conhecimento prático e cotidiano sobre a realidade. Um dos motivos que eu estou com dificuldade de gravar é que eu ainda estou com tosse. É, Ele foi abordado por diferentes autores de diferentes formas, né? Então, alguns autores veem o senso comum como oposto ao conhecimento científico, então, como aquele conhecimento que seria mais simples, mais superficial, carregado de preconceitos, né? Outros autores já vão apontar o senso comum como útil para a vida cotidiana e, às vezes, até como ponto de partida para o pensamento científico, uma vez que ele é baseado no empirismo, né, que é a observação da realidade. E outros vão ver como produto social e ideológico. Às vezes pode também juntar aí todas as coisas. O senso comum ele pode ser estudado como uma fonte de conhecimento, né, de entendimento sobre a sociedade. A partir do senso comum, a gente pode entender a cultura da sociedade, tá? E alguns atores falam, inclusive, em sensos comuns, né? Porque não existe um senso comum que seja de todos. Então, pode ter senso comum compartilhado por determinados grupos na mesma sociedade e não compartilhado por outros grupos, tá? O senso comum ele é influenciado pela cultura do território ali, da região em que se está referindo, e pela ideologia hegemônica, que é aquela ideologia predominante ali naquele local, ali naquela cultura. Por isso, ele pode reproduzir estruturas de dominação daquela época, daquele determinado território, sem uma reflexão crítica. O senso comum ele tem então uma utilidade prática, ele é necessário para a vida, né? Porque as pessoas elas precisam ter esse conhecimento do cotidiano para poder viver, mas ao mesmo tempo traz riscos ideológicos, né? Então a gente tem aí, por exemplo, essa frase do Rubem Alves sobre o senso comum e a ciência como expressões da mesma necessidade básica, que seria a necessidade de compreender o mundo a fim de viver melhor e sobreviver. Bom, quando é que o senso comum se torna, então, um problema, tá? Como ele funciona nesse sentido do obstáculo, né? De uma oposição a um conhecimento científico. Não que a ciência seja ali a verdade absoluta, né? Mas que, no caso, ele vai ser um conhecimento que não vai ter um aprofundamento, às vezes, ali, e um entendimento real do que se está tratando. No caso dos direitos humanos, isso acontece muito, né? E ele, inclusive, se torna, né, essa visão do senso comum sobre os direitos humanos, que na nossa cultura geralmente é associada com o direito dos bandidos, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa expressão. Então, essa ideia dos direitos humanos como direitos de bandido acaba funcionando como um obstáculo para o objetivo da educação em direitos humanos, que seria a promoção dessa cultura
em direitos humanos e também para a superação das desigualdades, né? Então a gente acaba tendo pessoas que se opõem aos direitos humanos, que se colocam contra os direitos humanos, sem ao menos conhecer e saber do que eles se tratam, né? Simplesmente porque essas ideias vão circulando aí no coletivo, as pessoas vão reproduzindo sem esse senso crítico e acabam não buscando, criando inclusive uma resistência em buscar esse conhecimento, porque já cria uma ideia pré-definida e equivocada sobre eles, né? Aí coloquei essa charge aí do André Dahmer, que é para ilustrar um pouco essa questão da falta de sentido que tem, né, de boa parte do senso comum se colocar contra os direitos humanos, né? Ele diz: quando vejo alguém bradar contra os direitos humanos, imagino um cão latindo contra os direitos dos animais, né? Que é algo que não faz sentido, que os direitos humanos é para todos, né? E quando eles falavam assim, sou contra os direitos humanos, ele está se colocando contra os próprios direitos, mas sem saber, porque ele está reproduzindo ali ideias, jargões e clichês que ele simplesmente ouviu por aí, ouviu na internet, ouviu até mesmo na televisão, né, em jornais sensacionalistas, que às vezes tratam os direitos humanos, né, nesse viés, só apresentam os direitos humanos como direito para proteger as pessoas que estão presas, por exemplo, né? Quando você vai falar do direito à educação, do direito à saúde, né, do direito à moradia, eles não são identificados como sendo direitos humanos, né? Eles não falam assim, um movimento pelo direito humano à educação, não. Mas quando é o direito das pessoas presas, eles falam aos direitos humanos, né? Então acaba associando, não acidentalmente, né, mas tem um propósito nisso até hoje, de associar os direitos humanos com proteção de criminosos ou como responsável pela violência, pelo aumento da violência, por passar a mão na cabeça de bandido, né? Que é outra expressão do senso comum. E isso acaba, então, impedindo que a sociedade conheça seus direitos, se organize e reivindique eles, né? Então, acaba tendo uma função aí social e política importante para a manutenção da dominação, das relações de dominação que a gente tem hoje na sociedade, né, para a hierarquia de classe que forma a nossa sociedade hoje. Então, outra representação, né, desse uso aí dos direitos humanos como uma forma de incentivar a bandidagem, como algo, né, que promove o aumento da violência por impedir que a bandidagem seja combatida com rigor, né, que é o que geralmente eles falam, que não deixa a polícia trabalhar. E aí a gente tem, inclusive, líderes políticos reproduzindo essas ideias do senso comum, né, e direitos humanos como esterco da vagabundagem. Esterco é o quê? Aquilo que faz produzir mais, né? Quando a gente usa esterco na horta, é para a horta produzir mais. Então, está querendo dizer que os direitos humanos faz produzir mais vagabundagem, né? Então, você vê que é uma ideia que é propagada e que não tem relação nenhuma com o que realmente são os direitos humanos e acaba afastando as pessoas desse conhecimento. Então, a gente vai pensar agora um pouco sobre alguns dos clichês aí, alguma dessas frases prontas em relação aos direitos humanos, no senso comum, para a gente poder ver por trás deles o que que tem, né? Porque tudo no senso comum, apesar das pessoas reproduzirem assim sem pensar, é bom a gente pensar de onde isso veio, qual que é a origem disso, o que tem por trás, né? Porque nada surge assim do nada, tudo tem uma história, tem, né, alguma intenção às vezes por trás, né, algum objetivo, e aí é isso que a gente vai pensar aqui um pouquinho em alguma dessas frases, tá bom? Vamos aí para o principal, né, que é direitos humanos são só para bandidos, ou então nessa outra forma que é direitos humanos não trata das vítimas ou não vai à casa das vítimas, só dos bandidos, né? Isso é uma ideia bem do senso comum aí bem geral que a gente escuta bastante. Qual que é a raiz dessa associação dos direitos humanos com bandido? Isso começa ali na ditadura. Bom, considerando a história dos direitos humanos da forma como ela é contada a partir dos documentos,
A gente tem aí a Declaração dos Direitos Humanos em 1948, e no período da ditadura, que foi em 64, né, a gente teve aí uma suspensão desses direitos que deveriam estar incorporados à Constituição Federal, né? A gente tem uma suspensão das garantias constitucionais, porque as pessoas passam, então, por exemplo, a ser presas sem que se tivesse comprovado ali um flagrante ou que ela tivesse sido condenada, né? Então não precisava ter essa justificativa para prender uma pessoa. E os direitos humanos, então, eles eram evocados para poder defender os direitos dessas pessoas que estavam sendo torturadas, violentadas, sequestradas, né, em suas próprias casas, no seu trabalho, que estavam desaparecendo, né? Então, os movimentos contra a ditadura começaram a usar, né, reivindicar os direitos humanos para poder defender os direitos dessas pessoas. Um desses direitos humanos que era usado e que agora, inclusive, está em voga aí, em outra campanha, é o direito à anistia, né, para os presos políticos da época. Então, defendia a anistia para os presos políticos e os políticos, a mídia, né, e os militares e todos que estavam envolvidos ali na defesa desse sistema da ditadura, eles começaram então a associar essa defesa dos direitos humanos com a defesa de bandidos, uma vez que aqueles presos políticos para eles foram estigmatizados ali e divulgados ali na mídia como criminosos, como terroristas, como bandidos, né? A pessoa simplesmente por se opor ao regime era considerada terrorista, bandido, e então se os direitos dela estavam sendo defendidos, logo aqueles grupos estavam defendendo direitos de bandidos, né? E esse pensamento acabou sobrevivendo e continua aí até os dias de hoje, né? Não é à toa não foi aleatória, né, essa associação. Ela foi uma estratégia ali do Estado para poder deslegitimar as lutas contra as violências que eles estavam cometendo, né? Essa estigmatização das pessoas a gente ainda vê até hoje, né? Aí, bandidos hoje em dia não são os criminosos políticos, né? Os presos políticos que eles consideravam criminosos, mas são os jovens negros de periferia, né, que estão no tráfico de drogas, por exemplo. Esses são considerados hoje os inimigos, né, do Estado, enquanto na ditadura, quem era considerado os inimigos eram esses presos políticos, né? Então, você estigmatiza, você reduz a humanidade daquele grupo que está sendo estigmatizado, e com isso você justifica uma série de violências ali sobre eles. Bom, essa questão dos direitos humanos também para bandidos está muito relacionada a essa associação que eu falei dos direitos humanos nas prisões, né? Sendo que os presos eles têm direitos humanos? Têm também, né? Essa é uma das diversas pautas dos direitos humanos, né? Como eu disse para vocês, educação também é direito humano, moradia, trabalho, saúde, né? Então, as prisões, né, o direito nas prisões, é uma das diversas pautas dos direitos humanos. Mas a mídia, ela acaba não associando, como eu disse, esses outros direitos com direitos humanos, apenas quando é em relação às prisões que usa esse termo, né? Então, essa associação, ela é proposital, né? Para gerar mesmo, assim, esse desconhecimento. Outra coisa que a gente vê nessa frase quando você fala assim que os direitos humanos não vai à casa das vítimas, né? Você vê que os direitos humanos estão sendo vistos não como um conjunto de regras aí que devem reger aí a sociedade, né? Mas sim como uma entidade, como se fosse uma entidade, né? Um grupo que vai na casa ali do bandido proteger ele, vai na prisão, mas não vai na casa da vítima, né? Então, é uma distorção aí do que são os direitos humanos, porque os direitos humanos, eles são uma série de direitos que todos têm, que estão preconizados principalmente aí na Declaração dos Direitos Humanos, né? Que lá tem 30 artigos englobando, né, nossos diversos direitos aí,
só que as pessoas veem os direitos humanos como se fosse um grupo específico. Isso também é uma distorção, né? E outro problema aqui também é que carrega uma mentira, né? Porque os direitos, eles também são voltados para vítimas. Nós temos uma série de políticas públicas que só existem por conta das leis de direitos humanos, né? Por conta da lei internacional que obriga os países a desenvolver essas políticas para a proteção das vítimas de violações de direitos humanos. Por exemplo, a gente tem as políticas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem um programa Bem-vinda, por exemplo, que ele recebe mulheres vítimas de violência doméstica. Inclusive, eles têm abrigo que ninguém sabe onde fica, ninguém sabe o endereço, para aquelas que estão sob ameaça de morte. A gente tem também programas de atendimento para crianças que sofrem abuso sexual, né? E várias outras aí políticas, né? Voltadas aí para as vítimas de violência, né? Vítimas aí das diversas violações de direitos humanos, por exemplo, voltada para pessoas resgatadas de situações análogas à escravidão, né? E por aí vai. Aí, como uma variação dessa ideia de direitos, né, humanos são para bandidos, a gente tem essa afirmação de que direitos humanos deveria ser para humanos direitos, né? Então, que é uma afirmação que nega o princípio básico dos direitos humanos, que é a universalidade, ou seja, aqui a gente tem um grupo reivindicando que só eles devem ter direitos, né? Que outros grupos não deveriam ter esses direitos, no caso, grupos que eles consideram que não são humanos. Então, de novo, a gente tem aqui uma desumanização de outro grupo, né? Porque a gente está falando humanos direitos, então os outros humanos não merecem direitos humanos porque são menos humanos que eu, né? Isso nega que então o princípio da universalidade, né? Outro princípio aqui dos direitos humanos é a indivisibilidade. Então, os direitos eles não podem ser divididos, eles são interdependentes, né? Inalienáveis. Por quê? Porque você não pode fazer isso que essa frase está dizendo, que os direitos humanos é só para humanos direitos. Então, os humanos que não são direitos não podem ter direitos humanos, então você está alienando os direitos humanos de determinado grupo, não pode, né? Eles são inalienáveis, né? Todo humano tem esse direito, esses direitos não podem ser retirados. E responsabilidade, porque o direito também implica deveres, né? Porque se eu tenho o direito à vida, se todos têm direito à vida, logo a gente tem o dever de não atentar contra a vida do outro. Então, os direitos aí, eles implicam também responsabilidade. Outro clichê aí do senso comum contra os direitos humanos, né? Direitos humanos são direitos dos humanos, né? Vai mais ou menos naquela mesma linha do direito para bandido, aqui no caso já associando com essa gíria, que é humanos, né? Que é uma gíria que geralmente é utilizada por quem? Por jovens periféricos, né? É uma gíria, por exemplo, que a gente vai encontrar muito no movimento rap, que é um movimento predominantemente negro, e periférico, né, de reivindicação aí, dos direitos dos jovens negros periféricos. Então, a gente vê um preconceito, né, arraigado nessa frase aí, nessa expressão, uma negação de que esses manos deveriam ter direitos, né? Porque se você critica os direitos humanos como o direito dos manos, você está querendo dizer que aquele mano ali não deveria ter aquele direito, né? Então você está também mostrando uma diferenciação de direitos entre ricos, brancos ricos e negros pobres, né? Porque você não precisa de direitos humanos para o branco rico, né? Os direitos humanos é para aquele que não está tendo direito, mais ou menos está implícito isso nessa afirmação também. Então, os privilégios ali da classe que não está incluída nessa frase, ele fica invisível, né? Ele fica desapercebido. Ele não precisa reivindicar direitos humanos, porque, na verdade, ele já nasce com todos os direitos dele garantidos ali, né? É, então, essa afirmação, ela expressa resistência
contra o combate à desigualdade social. Então, quando esses jovens negros periféricos estão reivindicando igualdade, né, eu venho então estigmatizar essa reivindicação, falando que é direito dos manos, né, e rebaixando a importância disso, para eu poder, porque eu estou me opondo a esse combate à desigualdade, né, porque eu quero manter as coisas como estão, ou seja, direito só para mim, para os manos, não. Só para nós brancos, nós ricos, e para os manos não pode ter direitos, tá? Essa aqui é a mais famosa, né? Que inclusive já foi muito repetida em jornais, né, sensacionalistas, como o da Atena, muitos jornalistas aí contribuíram, né, e políticos também contribuíram para essa frase se tornar assim tão difundida aí no senso comum, né? Tem algumas questões importantes para a gente pensar sobre elas. Primeiro que está negando aí um princípio básico dos direitos humanos, que é a proibição da pena de morte, né? É, que é proibida não só no Brasil, mas é proibida também por tratados internacionais, embora, né, não seja ainda seguida por todos os países. Mas existe aí esse princípio aí que não haverá pena de morte nem penas cruéis nos direitos humanos internacionais. É, Outra vez a gente tem aqui, né, aquela estigmatização de determinados grupos, legitimando também o extermínio. Quando você diz bandido bom é bandido morto, a gente sabe quem no Brasil tem esse estigma de bandido, né? Que é novamente o jovem negro periférico, que é a maior parte deles, mais de 70% dos mortos em operações policiais, também são a maioria no sistema prisional, adulto e adolescente, né? Então, são a maioria dos presos, a maioria dos assassinados, né, são jovens negros periféricos. E isso acaba tendo, então, repercussão não apenas na legitimação e naturalização do extermínio desses jovens, como também uma aceitação das mortes quando ocorre de pessoas que não se tem comprovada ação considerada criminosa. Então, a gente vê muitas vezes crianças morrendo também de tiro de fuzil da polícia dentro das favelas, mas aquilo é visto como um efeito colateral, né? Ou então uma família fuzilada dentro de um carro, um cara lá que morreu, né? Com 80 tiros no carro dele. E é visto também como um efeito colateral, porque a polícia está combatendo os criminosos, né? Então, isso acaba sendo algo que pode acontecer e a sociedade aceita, porque aquilo é que deve ser feito, né? Bandido bom é bandido morto, a polícia tem que matar os bandidos. Então, quando alguém morre, é um efeito colateral, como se fosse de uma guerra, né? E a estigmatização, ela faz isso, então, ela legitima o extermínio de determinados grupos, que são considerados aí menos humanos e menos merecedores dos direitos humanos por consequência, né? É, uma das questões principais aí também que a gente precisa resguardar na questão da pena de morte, né? Que a gente não tem ela legalizada no Estado, mas a gente tem ela de forma extrajudicial, né? A polícia no Brasil, ela mata mais do que todos os países que têm pena de morte juntos, né? Então, a gente tem aí execuções extrajudiciais em um número muito maior do que dos países onde tem a pena de morte, porque aqui se mata sem que tenha o devido processo legal, que é outra violação de direito, né? Porque mesmo nos lugares onde tem a pena de morte, a pessoa passa por um processo, né? E aqui não. Aqui mata primeiro, depois vai saber se a pessoa realmente estava envolvida ou não. Mas que independente disso, a gente precisa, né? Quem é defensor dos direitos humanos precisa se posicionar contra, porque você dá um poder de morte para um Estado, né? Você acaba permitindo que ele use esse poder de forma arbitrária, de acordo com os interesses de quem estiver
comandando ali no domínio da situação ali do momento, né? Então, se você tem um líder tirânico que deseja simplesmente exterminar os seus opositores, ali você tem uma lei que permite que ele faça essas execuções, basta ele afirmar que aquele sujeito é bandido ou terrorista e ninguém vai questionar, porque bandidos e terroristas, a morte deles é legitimada, não é? Outro exemplo aí que foi muito reforçado no jornalismo é essa expressão do tacondó, leva para casa, que carrega uns problemas aí também, né? Principalmente por associar os direitos humanos com pena ou piedade, né? Que é algo que, na verdade, vem de uma visão religiosa, né? Porque na religião, sim, você tem a misericórdia, o perdão, a caridade, né? A gente tem ali, por exemplo, no cristianismo, a relação de Cristo lá com o ladrão, que ele perdoa ele ali na beira da morte. Então, assim, e aí coloca os direitos humanos nesse lugar da pena, da piedade, e não como um sistema legítimo ali que deseja regrar ali a convivência social, né? É, Então, desresponsabiliza o Estado no cumprimento da lei, né? Quando você diz assim, ah, você tem que levar para casa porque você está com dó, você está apontando também uma saída individual para o problema e não uma responsabilidade ali, do Estado que teria de estar prevenindo aquele tipo de situação. Por fim, né, essa associação, então, de todos esses jargões do senso comum dos direitos humanos com direitos de bandidos, está cumprindo a função política de destruir a legitimidade das reivindicações pelos direitos sociais e dos defensores desses direitos, né? Os defensores, assim como os bandidos terroristas, também passam a ser estigmatizados, né? Que no caso, ou como protetores de bandidos ou até como criminosos também. Então, muitas vezes são imputados crimes a defensores de direitos humanos, principalmente depois da sua morte, como a gente viu, como aconteceu no caso da Marielle, né, que foi divulgadas fotos falsas dizendo que ela tinha associação com o tráfico, tudo isso para associar a imagem dela, que era uma defensora de direitos humanos, com a criminalidade e assim legitimar a execução que foi feita contra ela, né? Então, coloquei aqui uma matéria, né, para poder exemplificar, falando sobre isso. Marielle e o ódio aos defensores dos direitos humanos. Na época da morte dela, teve muitos comentários, muitas postagens nas redes sociais, né, rebaixando ela, criticando, associando com crime e coisas assim, das mais terríveis possíveis, né, zombando da morte, defendendo a execução. Sendo que, olha só, na própria dissertação dela, de mestrado, ela citava também a violência contra policiais. Ela não falava só sobre a violência contra os moradores, né? Mas ela também entrevistou mães de policiais que também morreram na guerra às drogas, né? Porque não são só civis que morrem nessa chamada guerra às drogas, né? Policiais também morrem. Uma política de repressão que não apresenta resultado nenhum, né? E ainda tem aí como consequência a retirada de inúmeras vidas, né? Enquanto o sistema continua funcionando, a violência e o tráfico continuam aumentando. Então, a gente tem aí diversos também matérias falando sobre o Brasil ser o país onde mais morre por assassinato defensores de direitos humanos, né? Então, a gente tem aí essa matéria, por exemplo, da Anistia Internacional, falando que 58 defensores de direitos humanos foram mortos em 2017 no Brasil. Estou precisando atualizar aqui essas matérias. Depois eu vou olhar se a gente tem alguma pesquisa mais recente sobre isso. Mas até essa época aqui, o Brasil era considerado o país que mais matava defensores de direitos humanos no mundo. Aí, ó, o Brasil é um dos países mais perigosos para ativistas, diz a Anistia Internacional. Essas mortes ocorrem principalmente nos conflitos
no campo, né? Pela questão da terra, do meio ambiente. O Brasil é país das Américas, eu falei do mundo, mas é das Américas. É um dos maiores do mundo e o principal das Américas que mais mata defensores de direitos humanos. Pesquisei depois da aula, achei essa matéria de 2023, né? Confirmando aí os dados de 2017. O Brasil é o quarto país do mundo em assassinatos de defensores de direitos humanos e do meio ambiente. Na verdade, o meio ambiente hoje em dia também está dentro, tá? Do grande campo aí dos direitos humanos, mas a Globo, é claro, né, separou aqui porque acaba colocando direitos humanos como algo diferente, né, da defesa do meio ambiente, mas é a mesma coisa. Também é um levantamento da Anistia Internacional feito em 156 países. Bom, gente, então hoje a gente viu essa introdução aí, falando sobre como o senso comum vê os direitos humanos e como isso é um obstáculo, né, para a própria realização dos direitos humanos. E depois a gente vai ver, né, sobre a educação em direitos humanos como uma das formas, né, como uma das ferramentas para a gente poder superar, então, essa barreira, esse obstáculo, para que superado essa visão distorcida dos direitos humanos, a gente possa construir uma cultura onde os direitos de todos, sem exceção, seja respeitado.